Fala, crew do Tote! Sou Cláudio Carvalho, tarólogo e especialista no tarô de Tote, ou como prefiro chamar, Tarô Crowley e Harris. Bem-vindos ao meu canal Atendimento com Tarô de Tote, e vou dar início a mais uma previsão semanal com o meu método de 3 cartas para esse tema chamado Desígnio das Moiras. A previsão abrange segunda-feira, dia 2 de agosto, até domingo 8 de agosto, quando lanço um novo vídeo aqui no YouTube e mais um podcast nas plataformas disponíveis. Abrindo o jogo dessa semana, temos a carta... Opa, complicada, hein? Conflito ou luta. Pessoal, aqui temos Saturno em Leão, a carta 5 de paus, luta. Luta interna, conflitos no sentido de inseguranças, no sentido de equívocos quanto à percepção, quanto ao discernimento, conflitos do que achávamos que era certo e na verdade não era o certo, verdades obsoletas que se transformaram em dogmas para a gente e agora temos de romper com esses dogmas pessoais, obviamente, que eu falo. E Saturno e Leão é um indicativo muito interessante no sentido de que o brilho é necessário, mas não precisa ser um brilho exacerbado, um brilho exagerado. Uma carta, digamos assim, chatinha, porque ela é uma carta de paus, uma carta que indica a influência do espírito, e dela provém muita irradiação de possibilidades de confusão, com possibilidade de frustração, desejos não satisfeitos, restrição. Saturno, ele prende muito aquela glorificação leonina, né? Aquela questão de que eu posso e eu sou um fodão, entendeu? Eu consigo fazer as coisas da melhor maneira possível, é o que eu quiser. Saturno, por um lado, fala assim, opa, a coisa não é bem assim. Vamos trabalhar isso para que realmente você possa ter um efeito positivo em cada ação que for realizada. Dessa forma, precisamos estabelecer determinados limites para que possamos focar toda essa energia leonina, na verdade, toda essa energia de Geburah, que representa na árvore da vida a emanação número 5, para estender a possibilidade de sucesso no sentido de amplificação desse poder, mas sem ser desmedido. A luta, o conflito, fala muito de aspectos que, eu poderia ter feito, poxa, mas eu fiz e não deu resultado nenhum, puxa, eu estou correndo atrás, estou fazendo de tudo, mas não tenho sucesso. Existe algum problema, alguma dificuldade aí que tem que ser examinada e tem que ser solucionada. Os conflitos ocorrem porque existem duas ideias adversas, duas ideias que são contraditórias frente a uma e frente a outra. Para isso é necessário de equilibrar essas ideias contraditórias para que a solução venha. Então, é uma semana em que precisa ser considerado em termos individuais o que pode estar nos afetando para que tenhamos essa luta interna, e em questões coletivas, momentos de grande dificuldade, momentos de grandes protestos, de grande agressividade referente a questões governamentais, a questões políticas, pois Saturno representa muito essa identificação com questões políticas, com questões de soberania, com questões de execução daqueles que podem executar algo, que tem poder e chancela para isso. Portanto, uma semana muito difícil, já de cara, mostra possibilidades grandes de muita ansiedade por algum resultado que não vem, mas é necessário caminhar passo a passo para ver o que pode ser ainda melhorado dentro desse terreno sombrio, desse terreno lodoso que possamos atravessar durante a semana, tá? Então, uma questão de
referência, uma questão de discernimento, uma questão de aprofundamento das questões, sem se desgastar, sem se desesperar em meio a tantas dificuldades. No meio da semana temos a carta do julgamento? Poderia dizer que sim, o Ás de Espadas. As raízes dos poderes do ar. Momento de grande decisão no campo pessoal e coletivo, momento de definir metas e trabalhar para conquistá-las. O momento é também muito individual por um lado, porque o Ás, ele fala da questão mental de cada um. Ele faz desse processo mental uma arma poderosa que precisamos ter a máxima atenção em como definir nosso caminho, em como definir nossa meta, nosso alvo, para que possamos ter sucesso naquilo que fizermos. O Ás de Espadas mostra muito o foco, a concentração, o direcionamento, o unidirecionamento da mente, mas também mostra o processo de dispersão que pode levar a alguns enganos em termos de decisão, tá? Então é necessário que tenhamos muita atenção durante a semana para onde vamos caminhar e para onde que nós empregaremos a nossa energia. O Ás não fala outra coisa a não ser determinação, direcionamento, mas cuidado com os poderes da mente, no sentido de interferir em algum processo que tenhamos que decidir. E para finalizar a semana, temos uma carta de copas. 3 de copas, Mercúrio em Câncer, a carta da abundância. Mostra aqui uma comunicação até interessante entre algumas situações que possam ocorrer, uma comunicação com o outro de uma forma que dê para criar algum entendimento, algum feedback legal, uma forma de poder estabelecer algumas questões que estavam ainda meio que contestadas, questões que ainda estavam meio em dúvida, elas vão ser definidas. A abundância fala também de usar muita intuição, de usar muito a possibilidade de comunicar-se de maneira enfática, mas ao mesmo tempo com educação, com princípios, com esmero, com tranquilidade, mostrando segurança, para que as coisas tenham um bom retorno em meio a uma semana que não vai ser tão fácil, por causa dessa possibilidade de conflito. Uma coisa que chama atenção nesse jogo, primeiro que são 3 ordalhos, ainda que tenham 2 arcanos menores e um Ás. Segundo, é que são 3 elementos diferentes: fogo, ar e água. O fogo e a água, ou vice-versa, não são nada amigáveis referente à mescla energética, uma interação energética. No entanto, por isso que eu falei do ajustamento, da justiça inicial, porque esse Ás aqui, ele é o ar, e o ar interage tanto com o fogo quanto com a água. Isso mostra que, na verdade, a carta que mais detém o ponto de equilíbrio, aliás, caiu exatamente na casa do meio, na casa central das moiras, eu diria que ele veio para tentar equilibrar ao máximo essa condição de luta, de conflito, com uma condição de que há solução desde que se tenha uma boa comunicação, desde que a comunicação seja feita também um pouco com intuição. Portanto, precisamos focar muito nessa questão do falar, do dizer alguma coisa, que seja primeiramente uma coisa sincera a ser falada,
porque o As de Espadas fala da verdade como proteção. Portanto, saibamos falar de maneira intuitiva, com a possibilidade de um brilho, de uma certeza, mas que ela seja modesta, baseado na verdade como proteção, que é essa carta do As de Espadas. Ok, gente? Então a semana está pedindo toda essa mescla desses 3 elementos principalmente para que possamos manifestar todas as nossas ideias, todos os nossos projetos e objetivos, todas as nossas possibilidades de externalização daquilo que procede realmente do nosso centro interior. E assim conseguirmos superar esses momentos conflituosos que podem surgir durante a semana. Ok? Bem, espero que tenham gostado e aproveite o máximo das orientações taróticas dadas para a semana. Agradeço a presença de todos e não esqueçam, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho e comente que eu responderei dentro do possível, ok? Divulguem o canal, isso ajuda com o crescimento dele e assim poderei continuar a criar novos conteúdos. Tenha uma ótima semana, um grande abraço e até lá! Is it so hard to let you go?